Está no ar. Jornal Brasil Cristão News. Com Cleiton Basso. Feliz 2026! Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Contando com o seu like, clica no gostei embaixo, inscreva-se no canal se é a primeira vez, seja bem-vindo. Comente, diga de onde é, vou ver o seu comentário depois. Está passando a virada de ano, começando 2026, onde? Diz aí, compartilhe. Mandando o endereço do jornal aqui no YouTube, para seus grupos, no WhatsApp, Facebook, para a família. E vamos às notícias desta edição imperdível. Em clima de ano novo, chuvoso em alguns estados brasileiros e preocupante, inclusive, com possibilidade de temporais. No Rio, preocupação com o mar nervoso e um grande público. Pessoal também em São Paulo. Todo cuidado é pouco. 2025 vai embora e colocamos o pé em mais uma etapa, 2026. Um ano que promete emoções para todos os gostos, desde Copa do Mundo até eleição. E preocupação também com o nosso país. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, apresentou nesta semana um requerimento ao Tribunal de Contas da União solicitando medidas para evitar um rombo bilionário nas contas públicas no novo ano. No documento, ele afirmou que o país enfrenta um desequilíbrio fiscal estrutural que não pode ser explicado apenas por fatores pontuais, mas por decisões administrativas que ampliaram a despesa primária sem contrapartida de receita. O senador ressaltou que cabe ao TCU, órgão responsável pelo controle externo da gestão financeira do Estado, atuar preventivamente para proteger os recursos federais e evitar danos ao interesse público. Flávio Bolsonaro pediu a instauração de uma auditoria e fiscalização para apurar a deterioração fiscal da União e verificar se a execução orçamentária está em conformidade com os princípios da responsabilidade, da economicidade e da transparência. Agora, gente, além de verificar os gastos, também a preocupação grande para o povo brasileiro com a carga tributária. Reforma que começa devagarinho, vai aos poucos pegando todo mundo, aí os 10% para um empresário, um empreendedor, desde o microempreendedor, do Simples Nacional até o grande empresário, e assim vai. A situação, em termos de peso tributário, a carga dos impostos no Brasil promete ser cada vez pior com o atual nível de gastos deste governo. O presidente Lula não deveria disputar a reeleição por causa da idade avançada e de políticas econômicas consideradas fracas. Essa é a avaliação publicada, você viu, que achou, deu polêmica, pela revista britânica The Economist, que afirma que, apesar do reconhecido talento político, é arriscado para o Brasil manter alguém tão idoso no cargo por mais 4 anos. Segundo a revista, o carisma não protege contra um possível declínio cognitivo. E Lula tem hoje 80 anos. A publicação compara a situação de Lula à do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que enfrentou fortes críticas por causa da idade durante o ciclo eleitoral do ano passado e todo mundo viu no que deu. A revista lembra que Lula é apenas 1 ano mais novo do que Biden era naquele momento e afirma que o desfecho do caso americano foi desastroso. Caso cumpra um novo mandato completo, Lula começaria com 81 e chegaria aos 85 anos antes de deixar o cargo. Olha, Lula pode ser até que aguente, né? Mas será que o Brasil consegue aguentar isso? O texto relembra que Lula ainda carrega o peso de escândalos de corrupção ocorridos durante seus primeiros mandatos e episódios nebulosos neste terceiro. Episódios que, segundo a revista, muitos eleitores não conseguem perdoar.
No campo econômico, a avaliação é crítica. A revista reconhece que a economia brasileira cresceu acima do esperado nos últimos anos, mas classifica as políticas econômicas do governo como medíocres. Segundo a análise, o foco excessivo em programas de transferência de renda e o aumento da carga tributária sobre empresas prejudicam o ambiente de negócios. Tem razão. Muita gente não quer trabalhar para ficar com a migalha de bolsa isso e bolsa aquilo. Tem muita gente pendurada no governo, a migalhinha em troca de votos, e o empresariado não tem mão de obra, não consegue crescer, tem imposto de sobra para cima do empreendedor. E você, o que acha? Concorda ou não? Já a revista diz que à direita, uma disputa pela sucessão de Jair Bolsonaro há. O ex-presidente Jair Bolsonaro concluiu os exames médicos para avaliar um quadro de refluxo, segundo informações, como vimos ao longo desta quarta-feira. A avaliação foi realizada após relatos de sintomas gastrointestinais que vinham causando desconforto nos últimos dias, além de todos os problemas que Bolsonaro enfrenta. O refluxo ocorre quando o conteúdo do estômago retorna ao esôfago, provocando azia, dor e outros incômodos digestivos. Fontes próximas ao ex-presidente informaram que os exames foram realizados de forma preventiva, com o objetivo de esclarecer a causa dos sintomas e descartar complicações mais sérias. O resultado dos exames deve ser analisado pela equipe médica, que definirá os próximos passos do acompanhamento clínico. Até o fechamento desta edição, os médicos mantinham a alta para esta quinta-feira, dia 1º de janeiro. Mesmo com o quadro debilitado, Moraes mantinha também que Bolsonaro deveria retornar para a sala da Polícia Federal, onde está preso, apesar dos protestos de familiares e brasileiros chamando essa imposição de tortura. Veja, tudo que Bolsonaro viveu em uma semana, e ainda ele mantém de pé a ideia de levá-lo de volta à prisão lá na sala da Polícia, Superintendência da Polícia Federal. Mesmo com Bolsonaro tendo feito 3 intervenções para bloquear os soluços, isso não fez efeito. E ainda está com crises de soluços que os médicos passaram a acreditar serem do sistema nervoso, com sugestão de tratar os nervos de Bolsonaro com medicamentos. Inclusive, Bolsonaro pediu que os médicos lhe receitassem antidepressivo, sinalizando que ele sente que está muito mal, inclusive com toda essa pressão, um inferno que colocaram por cima dele, né? Está depressivo. Uma reviravolta pode ocorrer e Bolsonaro ir para a prisão domiciliar, para casa, nesta quinta, começando o ano com restrições, mas em casa. Se o ministro do STF, Alexandre de Moraes, desta vez se manifestar favorável a um novo pedido da defesa. É porque, agora há pouco, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um novo pedido para prisão domiciliar para Bolsonaro. Agora, nesta quarta, dia 31, apresentou ao STF. No pedido, a defesa alega que as condições de saúde do ex-presidente podem ser agravadas no cumprimento do regime fechado. A solicitação será analisada pelo ministro Moraes. Segundo os advogados, o pedido foi submetido antes da alta hospitalar prevista para evitar o retorno de Bolsonaro à Superintendência da Polícia Federal em condições clínicas claramente incompatíveis com a rotina carcerária, os deslocamentos e as limitações estruturais inerentes a tal ambiente. Olha, agora vamos aguardar para ver se ainda há um pingo de... Bom, melhor não falar nada, né? Aguardar a resposta do ministro. Pode sair a qualquer momento, você fica atento e acompanhando aí. Você acha que Moraes deve liberar Bolsonaro para ir para casa ou não? Deve mandá-lo para a prisão na Polícia Federal. O que você está achando de tudo isso e o que você acredita sobre o ano de 2026 para Jair Bolsonaro? Comenta aí a sua opinião, o que você sente no coração. O ano foi de polêmica, com a carga tributária cada vez mais pesada que o atual governo impõe a empresas. Esta empresa suportou
a Segunda Guerra Mundial, suportou períodos nebulosos do Brasil, reviravoltas, crises, queda de governos, troca de moedas, pandemia e tudo mais ao longo de mais de 100 anos. Mas viu que agora está ficando quase impossível suportar a sede por impostos do governo federal. E assim, como tanto repercutiu, após 104 anos de atuação no Brasil, a tradicional marca internacional de roupas Lupo decidiu mesmo encerrar suas operações no Brasil e transferir suas atividades para o Paraguai. A empresa comunicou que a decisão faz parte de uma reestruturação estratégica motivada principalmente pelos altos custos de produção, carga tributária elevada e dificuldades no ambiente de negócios brasileiro. Segundo a companhia, o encerramento das operações no Brasil ocorre de forma gradual, respeitando contratos, funcionários e obrigações legais. A produção e parte da estrutura administrativa serão transferidas para o Paraguai, onde a marca afirma encontrar condições mais favoráveis, como impostos mais baixos, menor burocracia e custos operacionais reduzidos. A empresa destacou que a mudança não está relacionada à queda de demanda por seus produtos, mas sim ao cenário econômico brasileiro, considerado competitivo para a indústria têxtil e pesado por parte do governo em relação à carga tributária. O Paraguai tem se consolidado como destino de muitas empresas do setor, atraídas por incentivos fiscais e acordos comerciais que facilitam a exportação para outros países da região. O fechamento das operações no Brasil marca o fim de uma trajetória iniciada há mais de um século, que suportou tudo até aqui, mas que não aguenta mais a mão do governo brasileiro. A oposição no Congresso Nacional conseguiu reunir o número necessário de assinaturas para a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que pode investigar o escândalo do Banco Master, que envolve inclusive nomes de poderosos em Brasília. O pedido para ser protocolado precisa ter o apoio de parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado, o que garantiria, entre aspas, a criação da CPMI, caso a cúpula do Congresso resolva dar andamento. Um Alcolumbre, por exemplo. Se vencer os obstáculos, a comissão terá como objetivo apurar a atuação da instituição financeira, o Banco Master, possíveis irregularidades em operações de crédito, gestão de recursos e eventuais relações com órgãos públicos e poderosos funcionários do povo brasileiro aí que, você já sabe. Quando a coleta das assinaturas for concluída, a instalação da CPMI dependerá de leitura do requerimento em sessão do Congresso Nacional, passo formal para o início dos trabalhos. Mas só a partir da volta do Congresso em fevereiro e só se os poderosos deixarem. E olha que notícia maravilhosa! Imagine você no lugar de uma pessoa que, num acidente, perde todos os movimentos do pescoço para baixo, sem mexer a mão, sem mexer as pernas, nada. Difícil, não? Agora veja que notícia maravilhosa é essa. E é de dar orgulho porque tem brasileiros envolvidos. 2 pacientes com lesão medular completa apresentaram retomada parcial de sensibilidade e pequenos movimentos após receberem aplicações da substância polilaminina, por determinação judicial. A informação foi divulgada pela equipe de pesquisadores responsável pelo desenvolvimento do produto que acompanha os casos. As aplicações ocorreram há cerca de 2 semanas, em caráter excepcional, fora dos protocolos clínicos tradicionais. Os 2 pacientes haviam perdido totalmente os movimentos e a sensibilidade da cintura para baixo após acidentes de moto. Segundo os médicos, um deles conseguiu contrair músculos da coxa e da região anal, além de ampliar o campo de sensibilidade das pernas. O outro apresentou sensibilidade em partes dos membros inferiores e conseguiu realizar um leve movimento do pé, algo considerado improvável diante do diagnóstico inicial de lesão total da medula.
A polilaminina é uma substância derivada da placenta humana e ainda está em fase de pesquisa científica. Ela já demonstrou resultados promissores em testes pré-clínicos, mas aguarda a autorização da Anvisa para avançar para estudos clínicos em larga escala que avaliam segurança e possíveis efeitos colaterais. Como sempre digo, o Brasil é um país maravilhoso, de um povo trabalhador de norte a sul, leste a oeste, de todo canto deste país e de valorosos brasileiros que fazem acontecer uma notícia assim. Já imaginou esse país bem gerido? Que potência, hein? A Justiça decidiu suspender uma liminar que poderia alterar o esquema de segurança pessoal de Jair Bolsonaro e manteve a proteção a que ele tem direito por ser ex-presidente da República. Com a decisão, segue em vigor a estrutura de segurança custeada pelo Estado, composta por agentes responsáveis pela proteção pessoal do ex-chefe do Executivo. O entendimento da Justiça é de que a legislação brasileira assegura a ex-presidentes o direito à segurança institucional, considerando riscos inerentes ao cargo ocupado no passado. A decisão reforça que a proteção não se trata de benefício pessoal, mas de uma medida de interesse público voltada à preservação da integridade física dos ex-mandatários. A suspensão da liminar evita mudanças imediatas no formato da segurança já adotada, mantendo a atuação dos agentes enquanto o mérito da ação segue sob análise. E você concorda ou não? Parece que o Lula teve, mesmo preso, essas benesses. E agora, Bolsonaro não poderia ter? Caso Master. Ambiente ficou marcado por atrito no STF. É que a Polícia Federal foi até o STF e sentiu um clima nada bom. Pois é. E a coisa ficou pesada entre a delegada da Polícia Federal e o juiz auxiliar do ministro Dias Toffoli. O clima pesado que a delegada encontrou dentro do STF ajudou para criar uma forte tensão também na condução das investigações sobre o Banco Master. A delegada da Polícia Federal, Janaína Palazzo, o ministro Dias Toffoli e o juiz auxiliar do gabinete, Carlos Vieira da Mec, quase se encrencaram por ali. O ambiente ficou carregado antes da oitiva do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Foi nesta terça-feira. As investigações correm sob a relatoria de Toffoli, em sigilo máximo. Ele designou seu juiz auxiliar para acompanhar os depoimentos. Portanto, Toffoli não estava por ali, mas estava tudo no celular, WhatsApp, sei lá como que eles conversam, monitorando tudo. Logo no início, surgiu a primeira divergência. A delegada informou que havia recebido orientação da cúpula da Polícia Federal para realizar diretamente uma acariação entre os envolvidos, sem a tomada prévia de depoimentos individuais. O juiz auxiliar foi para cima da delegada da PF. Era a delegada ali para fazer o serviço. O juiz auxiliar contestou, afirmando que a determinação do relator, Toffoli, era de que os depoimentos fossem colhidos antes de qualquer acariação. Diante do impasse, o juiz auxiliar entrou em contato com Toffoli, que confirmou que sua ordem era pela realização prévia dos depoimentos. Para resolver a divergência, a delegada solicitou que fosse registrado em ata que a determinação partia diretamente do ministro relator, o que acabou sendo feito. Após os depoimentos, a delegada realizou uma acariação entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. O diretor do Banco Central, que não é investigado, foi dispensado dessa etapa. Vorcaro e Paulo Henrique participaram juntos das negociações para a venda do Banco Master ao BRB, Banco Público do Distrito Federal. Uma segunda divergência surgiu quando o juiz auxiliar encaminhou à delegada uma lista de perguntas para serem feitas aos depoentes. A tarefa de questionar os depoentes era da delegada e ela estranhou
Como vocês aparecem aqui com uma lista? As perguntas quem formula, eu sou a delegada. Janaína Palazzo, a doutora, se recusou a fazer questionamentos que não fossem de sua autoria, alegando limites legais da atuação policial. O juiz insistiu, o que levou a delegada a ligar para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E ele orientou que as perguntas só poderiam ser feitas se ficasse registrado em ata que eram do ministro Toffoli e não da delegada. Após novo registro formal, as perguntas foram feitas. Nos bastidores, fontes da Polícia Federal, do Banco Central e do Supremo confirmaram as divergências, mas relataram que, superada a tensão, os depoimentos foram colhidos normalmente. Ao final, Ailton foi dispensado da cariação do Banco Central. Os trabalhos prosseguiram sob acompanhamento do Supremo. Olha, esse caso vergonhoso para elementos conectados aos escândalos, mais uma vez, graças aos vulgos defensores do Estado de Direito, tende a sobrar todinho para o povo brasileiro. É que já se fala em Brasília que, diante dos poderosos envolvidos, seria melhor reverter a liquidação do Banco Master. Mesmo diante dos escândalos, 12 bilhões, agora uma nova notícia falando em mais 11 bilhões, envolvimento do PCC, o Banco Central também pagaria uma indenização milionária a Vorcaro, caso isso acontecesse. Tudo por um objetivo: evitar a delação de Vorcaro. Porque se esse cara falar, olha que não cai só um. Não, cai uma penca de poderosos. E eles acreditam na filosofia. Opa! Dos males, o menor. Não tem delação, o povo paga a conta com a indenização, afinal o Banco Central é do povo brasileiro, a indenização a Vorcaro. Ele não delata ninguém, fica tudo por isso mesmo. Sempre na velha toada do bando de ladrões roubando o povo brasileiro. Bem diz o colunista do portal Metrópolis sobre a impressão que se tem, afinal é ou não é essa impressão. O Mário Sabino do Metrópolis publicou um artigo com o título assim: a pergunta certa é: por que Toffoli parece querer ajudar o Master? Segundo ele, o que importa no jornalismo é fazer a pergunta certa. E a pergunta certa é: por que Toffoli parece empenhado em ajudar o Master de Vorcaro? Pergunta ele, Mário Sabino. E a Mega Sena? Olha, assim que perceber que ganhou, comenta aí. Agora sim, né? Diz aí quanto que vai levar, se vai ter que dividir o prêmio, o que tá achando disso, hein? Basta pegar do povo para alguns, não precisa nem acertar na Mega Sena, veja. O Senado Federal pagou agorinha, na última segunda, dia 29, 46 milhões de reais em remuneração extra a cerca de 800 servidores da casa, que ganham muito bem já. Informações do Sindicato dos Servidores Legislativos indicam que alguns profissionais chegaram a receber até 300 mil reais agora na segunda passada, além do próprio salário nos últimos dias deste ano. Que boa notícia para eles. Péssima para nós que pagamos a conta. O Vale Champanhe refere-se a um benefício que havia sido barrado pelo Tribunal de Contas da União, mas que foi restabelecido após os senadores derrubarem um veto presidencial. Formalmente chamada de vantagem pessoal nominalmente identificada, essa remuneração extra é um pagamento adicional aos salários para manter benefícios que haviam sido extintos na carreira. É ou não é uma maravilha esse Brasil? O prefeito de Recife, João Campos, recuou e cancelou a nomeação de um jovem para o cargo efetivo de procurador judicial do município. Depois de muita polêmica, a decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade após forte repercussão negativa e críticas de opositores que apontaram favorecimento e quebra de isonomia no concurso.
O rapaz é filho de uma procuradora do Ministério Público de Contas ligada ao Tribunal de Contas de Pernambuco e havia sido nomeado para uma vaga reservada a pessoas com deficiência. Depois de apresentar um laudo médico, 3 anos após a realização do concurso. De repente apareceu um laudo. De uma hora para outra, saltou da fila tradicional para a fila especial. Tinha um laudo de autista agora. Olha que fácil fica, tirando da vez a pessoa com deficiência que tinha a vaga por direito até então. A nomeação gerou reação de concorrentes e de representantes de associações de classe, que questionaram os critérios usados para a reclassificação no concurso. Diante da polêmica vergonhosa, a gestão municipal tornou sem efeito a nomeação, restabelecendo a posição original do candidato aprovado na lista de pessoas com deficiência. Olha o like, clica no gostei, você antes da próxima notícia o lembrete. Não esquece, clica no gostei se você aprecia o nosso trabalho. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que a taxação aplicada pela China, a partir já deste 1º de janeiro, de 55%, olha o tarifaço chinês sobre a carne bovina brasileira, não representa motivo de preocupação para o Brasil. Segundo ele, o mercado chinês continua sendo um dos principais destinos das exportações brasileiras de proteína animal e o país possui capacidade de diversificar seus parceiros comerciais sem comprometer a cadeia produtiva. É claro, para o governo é bom, vai represar carne aqui no Brasil, acaba barateando um pouco, dá aquela sensação que é o Brasil, é o governo que está fazendo alguma coisa. Mas o setor não concorda com esse otimismo todo do ministro de Lula. Por quê? Tem o outro lado. O setor de carne bovina brasileira diz que tarifas da China podem custar 3 bilhões de dólares em 2026. Isso sim é gestão responsável, né? Para 2026, os Correios prevêem despesas de 29 bilhões de reais. E as receitas, 17,7 bilhões em seu planejamento financeiro mais recente. Os números constam em documentos internos da estatal e já indicam um rombo de mais de 12 bilhões de reais para 2026. O cenário de forte desequilíbrio entre gastos e arrecadação, ampliando a preocupação com a situação financeira da empresa, que acaba de aprovar um empréstimo de 12 bilhões e lança uma previsão de rombo de outros 12 bilhões para o ano que vem. O que você está achando disso tudo, né? Dizem que mais cedo ou mais tarde, um terremoto devastador pode afetar essa região. É por isso que a virada de ano é de estado de alerta por ali. Um alerta de terremoto foi emitido em toda a região oeste dos Estados Unidos após um forte tremor atingir a Califórnia. O abalo sísmico com magnitude próxima de 5,0 foi registrado nesta terça e provocou alertas automáticos em diversos estados para algo maior, incluindo Califórnia, Nevada e Oregon. Segundo autoridades locais, o sistema de alerta antecipado enviou notificações para milhões de pessoas segundos antes desse tremor ser sentido, permitindo que moradores adotassem medidas básicas de proteção. Não houve registro imediato de mortos ou feridos graves, mas equipes de emergência foram mobilizadas para avaliar possíveis danos em infraestrutura. 2 trens que seguiam para Machu Picchu colidiram no Peru, resultando na morte de um maquinista e deixando cerca de 50 pessoas feridas. O acidente ocorreu em um trecho ferroviário turístico bastante utilizado por visitantes que se deslocam até a região histórica. Segundo autoridades locais, o impacto foi forte e causou danos significativos às composições. O maquinista de um dos trens morreu ainda no local, enquanto os feridos foram socorridos e encaminhados a hospitais da região. As últimas notícias na virada de ano, Mega Sena, né? Todo mundo comentando, feliz dos ganhadores ou do ganhador. Tem o que mais? A chegada do ano novo,
a questão da alta de Jair Bolsonaro, né, as decisões aí de Moraes quanto para onde Bolsonaro vai. Também alerta dos bombeiros no Rio, só nesta quarta, 175 resgates em Copacabana. Defesa Civil pedindo para as pessoas não entrarem no mar, possibilidade de temporal em Santa Catarina, Paraná, no sul, o calorzão dando uma amenizada e tantos outros assuntos. O ex-lateral pentacampeão do mundo, Roberto Carlos, precisou ser internado nesta quarta para passar por uma cirurgia cardíaca de urgência em São Paulo, depois de um susto. Exames médicos de rotina apontaram um problema no funcionamento de seu coração e um pequeno coágulo em uma das pernas. Aos 52 anos, ele estava de férias no Brasil quando procurou atendimento, inicialmente devido ao coágulo, o que levou os médicos a realizarem uma ressonância magnética de corpo inteiro que revelou irregularidades no órgão coração. Diante dessa descoberta, a equipe médica optou por proceder de imediato à intervenção, realizando um cateterismo, um procedimento inicialmente planejado para durar cerca de 40 minutos. Mas aí veio outro susto. O procedimento acabou se estendendo por algumas complicações por quase 3 horas devido a intercorrências ao longo da cirurgia. Apesar da duração acima do previsto, a operação foi considerada bem-sucedida e a equipe médica tranquilizou que o famoso ex-jogador Roberto Carlos está fora de perigo e em condição estável sob monitoramento constante. O evangelista Franklin Graham, dirigente da Associação Evangelística fundada pelo seu pai, a Associação Billy Graham, afirmou que o aumento relatado na frequência à igreja entre jovens adultos nos Estados Unidos reflete uma rejeição ao que ele chamou de socialismo anti-Deus. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo de sua participação em um programa de televisão e comentou dados que indicam que a geração Z e os Millennials, os 2 grupos mais jovens de adultos americanos, têm média mensal de frequência à igreja superior à de gerações mais velhas, algo que está se repetindo entre outros países, Reino Unido, por exemplo, e inclusive o Brasil. Graham disse que acredita que esses jovens foram alimentados com a mentira do socialismo, as ideologias woke, gênero, essa coisarada toda, e que o socialismo é basicamente contrário a Deus, o que teria afastado muitos deles e levado a questionarem se tem que haver algo mais. Ele também mencionou relatos de aumento na compra de Bíblias, dizendo que é grato por eles, os jovens, estarem lendo mais as Escrituras, lendo por si mesmos e indo à igreja. Graham citou ainda a morte do ativista conservador Charlie Kirk, ocorrida em setembro, como um fator que, na avaliação dele, contribuiu para ampliar o interesse espiritual entre os jovens. As pessoas estão buscando a verdade, disse ele, afirmando que Kirk ensinava essa verdade e que muitos jovens teriam recebido mentiras e mais mentiras do mundo, nas redes sociais, da propagação das ideologias que conhecemos por aí, em ambientes acadêmicos também e educacionais, antes de buscarem respostas, que agora eles estão fazendo, indo buscar na igreja. Olha o like, você que está acompanhando de todo o Brasil e do exterior, comenta aí, é muito importante o seu apoio para que o YouTube leve para mais brasileiros o nosso trabalho. No último dia de 1999, em uma pequena vila de pescadores no sul de Portugal, o ano terminou em silêncio para quem mais precisava de barulho. A vila se chamava Odesseixe. O mar estava agitado, o vento frio e quase todas as casas já tinham as mesas postas para celebrar a chegada do novo milênio. Quase todas. Manuel, um pescador de 58 anos, permanecia sentado no cais,
olhando o barco vazio balançar lentamente. Naquele ano, ele havia perdido o filho único em um acidente no mar. Desde então, o tempo parecia não andar, apenas doer. Às 23h30, os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando a virada que se aproximava. Manuel se levantou para ir embora, quando ouviu uma voz atrás de si. O senhor vai embora sem se despedir do ano? Era Inês, uma menina de 10 anos, filha de pescadores vizinhos. Ela segurava um pequeno rádio de pilha. Não tenho nada para celebrar, respondeu ele, sem aspereza, apenas cansado. Ela se aproximou. Minha mãe disse que quando a gente perde alguém, o ano novo fica com medo de chegar. Aí, ele precisa ser convidado. Seu Manuel franziu a testa. E quem disse isso a você, menina? O mar, seu Manuel, respondeu ela de forma simples. Ela ligou o rádio. Uma música antiga começou a tocar, a mesma que Manuel costumava cantar para o filho quando ele ainda era pequeno, enquanto remendavam redes. Os olhos de Manuel se encheram de lágrimas. Eu não escuto essa música há anos. Eu sei, disse Inês. Por isso trouxe. A contagem regressiva começou na rádio. 10, 9, 8. Manuel sentou-se novamente no cais. A pequena menina Inês ficou ao lado. Quando o ano virou, não houve fogos. Apenas o som do mar quebrando nas pedras. Feliz Ano Novo, disse a menina. Ele demorou alguns segundos. Depois respondeu. Feliz Começo. No dia seguinte, primeiro dia do ano 2000, seu Manuel voltou ao cais. Não para pescar, mas para ensinar Inês a remendar redes. Depois ensinou outras crianças. Meses depois, voltou ao mar, não sozinho, mas como instrutor dos mais jovens da vila. Anos mais tarde, alguém perguntou a ele quando a dor tinha diminuído. Manuel respondeu: Ela não diminuiu. Mas no dia em que o ano novo chegou, sem barulho, eu aprendi que continuar também é uma forma de amar e de lutar. Nem todo recomeço vem com festa. Alguns chegam mansos, como o mar na madrugada, pedindo apenas um lugar para existir. Às vezes, viver é o jeito mais fiel de lembrar. Pense nisso. E viva 2026! Feliz Ano Novo! Obrigado por nos acompanhar ao longo de 2025 com tanto carinho, com milhares e milhares de comentários. Fomos a 1.100.000 inscritos e começamos 2026 rumo aos 2 milhões com o seu apoio. Por isso, deixa o like, comente. Obrigado por compartilhar também. Inscreva-se no canal se é a primeira vez aqui. Sou o jornalista Cleiton Basso. Independente, compromisso com a verdade. E que Deus abençoe a você, sua família, o ano 2026 e o nosso Brasil.